de Deus. Amém? Então vamos dar sequência aí à nossa série de mensagens Reset. Hoje nós vamos resetar o que nós pensamos a respeito da fé, redefinindo o que nós pensamos a respeito da fé. Semana passada nós conversamos a respeito do que nós precisamos redefinir no conceito de ser discípulo. E hoje nós conversaremos sobre essa redefinição do que é a fé genuína. Porque, irmãos, acreditem, ainda muitas pessoas que têm uma visão, uma opinião, uma percepção completamente equivocada do que de fato é a fé. Amém? Então, esse sermão de hoje, ele será propício para nós conversarmos a respeito do que é a fé e redefinir, às vezes, ou desconstruir alguns conceitos que nós temos a respeito dela. Amém? Então, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 6. Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 6. Óbvio, nós não nos ateremos apenas a esse capítulo. Eu quero conversar com vocês aí, citando mais alguns textos bíblicos que vão embasar a nossa conversa de hoje. Porque quando nós falamos sobre fé, amados, é algo assim maravilhoso refletirmos na fé. E aí nós temos alguns pontos interessantes que nós queremos considerar nessa noite. Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém. Hebreus 11, versos 1 a 6. Quem não achou, misericórdia. Aqueles, né, Ananias? Aquelas igrejas de parede preta, né? Há pouco tempo a gente tinha. Vou colocar aqui na frente, Church Vila Pinho. Enfim, assim vai dizer a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, ou seja, a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido Deus, essa é a sua palavra. Nós cremos piamente que essa é a palavra dada por Deus para as nossas vidas. A revelação completa, a revelação exata do Deus Pai, enviada ao mundo, inspirando homens para direcionar a sua igreja a ser relevante em um mundo caído. Então, Senhor, fala ao nosso coração através dessa mensagem e que aquilo que nós pensamos erroneamente a respeito da fé possa, nessa noite, no nome de Jesus, ser redefinido para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amados, a fé
como descreve Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, ou seja, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Entretanto, há uma compreensão muito equivocada a respeito da fé nos nossos dias. A fé em si, ela tem sido confundida com muitas coisas. Você pode colocar a sua confiança em vários objetos de crença. É por esse motivo que nós conhecemos esse fenômeno chamado religião. A religião, obviamente, é um fenômeno humano. O ser humano, ele por sua natureza, ele busca o transcendente. Parece que é algo inato no ser humano, após que o Senhor criou o ser humano constantemente, ele vai à busca daquilo que é eterno, daquilo que é para além dele. E as religiões, elas têm como finalidade buscar o transcendente. Nós vemos lá o budismo, nós vemos o espiritismo, nós vemos aí outras religiões, o candomblé. Todas as religiões, elas têm como finalidade alcançar o inatingível, alcançar o transcendente. E tudo isso, todas essas crenças, tudo isso é baseado na fé que eles possuem. Seja em uma imagem, seja em um Deus, seja em um objeto, seja em uma crença passada de geração a geração. Porém, quando nós observamos no contexto bíblico, a fé ela é tratada de forma diferente. Hoje, sociologicamente, as pessoas elas vão falar que, olha, fulano, cada um tem sua fé. Fé não se discute. A fé é algo que é particular do indivíduo. E todo indivíduo tem o seu direito de exercer sua fé. Até aí, tudo bem. Entretanto, na ótica cristã, na cosmovisão do Evangelho, a Bíblia vai nos apresentar a fé como algo diferente. Para as demais religiões, a fé, ou a capacidade, ou a escolha de crer no que eu creio, é algo que eu desenvolvo. É algo que começa a ser gerado em mim por minhas volições, por minhas inclinações, por minha capacidade intelectual. Mas o Evangelho é tão interessante, e ele vai tanto na contramão das demais religiões, que no Evangelho nós entendemos e entramos para a nossa primeira reflexão que a fé, ela não pode ser produzida. A fé não é um fator produzido originalmente de mim. Eu de mim mesmo não consigo, eu caído em meus delitos e pecados, em minha própria suficiência, de acordo com o Evangelho de Cristo, não consigo ter fé em mim mesmo, gerar fé de mim mesmo. Logo, essa capacidade de crer, de se interagir e de entender a vontade de Deus que nós acreditamos ser revelada na Bíblia Sagrada, ela só pode ser produzida por alguém. Ela só pode ser produzida por algo externo a mim. Porque em Romanos, Paulo ele vai descrever que todos pecaram, Romanos 3, 23, vai descrever que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois, Paulo ele vai parafrasear
Isaías, dizendo que não há ninguém que entenda, não há ninguém que queira, não há ninguém que busque a Deus. E nós entendemos que uma premissa básica para buscar a Deus é a fé. Não se busca a Deus sem fé. E Timothy Keller é interessante, que ele vai dizer que muitas das vezes nós achamos que estamos adorando a Deus, quando na verdade estamos adorando uma idealização de nós mesmos. Isso é muito grave. Porque talvez a minha motivação de estar na igreja, de estar buscando ao Senhor, a finalidade, o fim desemboca em mim. E nós sabemos que na palavra, o fim sempre precisa desembocar em Cristo. Assim como todos os rios confluem para o mar, a nossa fé precisa confluir em direção a Deus. Então a fé, ela não pode ser produzida. Mas, teologicamente, com base nos escritos da palavra de Deus, segundo Paulo, a fé é um presente. Efésios 2:8, abre comigo. Efésios capítulo 2, verso 8. Paulo, ele vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Olha que interessante. Vocês salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. Nós somos salvos pela graça, ou seja, o fio condutor é a fé, e essa fé que nos conduz a crer na obra redentiva de Cristo é um presente. Deus nos dá. Então, por esse motivo que Paulo vai dizer, isso não vem de vocês, porque é impossível um coração morto produzir vida. Porque Paulo, ele vai nos comparar como se nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto, ele consegue corresponder a algo? Ele consegue responder a um chamado? Eu estava vendo um vídeo que eu fiquei assim, meu Deus, como as culturas elas são diferentes. Um rapaz, provavelmente, não sei, né, não sei o contexto do que ocorreu, estavam no velório. E provavelmente esse rapaz morreu de acidente de moto. E aí, os amigos emocionados, eles tiraram o corpo do rapaz do caixão, eles colocaram na moto o corpo do caixão e começou a conduzir o rapaz na garupa. Aí estava escrito assim, ó, o último rolê. Eu olhei assim, já, meu Deus, ó, até onde vai o ser humano? E o corpo do cara todo mole em cima da garupa. Aí eu me pergunto, aquele rapaz correspondia àquilo que os rapazes queriam que ele fizesse? Não, ele não estava ali. Ele já tinha ido. E quando nós observamos a nossa natureza, na nossa originalidade, quando Deus ele nos chama, nós estávamos mortos. Então é necessário que Ele sopre vida em nossas narinas para que nós possamos ter fôlego de vida novamente, para que possamos ouvi-lo. É maravilhoso quando nós vemos lá a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, quando o profeta ele começa a profetizar sobre um vale de ossos secos. Deus fala, olha, profetiza. E o profeta vai lá e profetiza. E aí aqueles vales de ossos secos, eles começam a fazer barulhos. E aí os restos de mortais começam a procurar os seus restos originais. E ali, aqueles ossos começam a gerar tendões. Aqueles tendões começam a gerar veias. E ali começa a gerar vida, porque novas pessoas eram formadas novamente. E o que Deus queria dizer? Deus estava levantando homens para realizar
um avivamento, levantando pessoas que estavam mortas nos seus pecados e trazendo elas à luz do Evangelho, dando a elas vida. É por esse motivo que Paulo ele vai dizer que a fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Logo, amados, a fé não é um mecanismo de produção no qual produzimos, no qual nós fazemos. Uma coisa que nós somos bons em produzir são ídolos no coração. Isso nós somos bons. Nós produzimos ídolos constantemente para substituir o lugar de Cristo nos nossos corações. Entretanto, nós não somos capazes de produzir originalmente a fé. Porque a fé original ela não é baseada na nossa capacidade intelectual de conseguir crer e juntar todos os pontos concernentes a Cristo. Nós não temos inatos em nós essa capacidade, esse dom. É Cristo quem nos dá essa graça. Jesus, o próprio Cristo, ele vira para os seus discípulos e diz: olha, se o Pai não trouxê-los a mim, não tem como. É o Pai que convence o coração, que toca no coração das pessoas para que as pessoas enxerguem Cristo. É o Pai quem nos conduz para a cruz. É o Pai quem planta a fé em nossos corações. E quando nós observamos que essa fé ela é gerada através do Evangelho, nós entendemos que ela não é baseada nos nossos méritos. Hooker, ele vai dizer: Deus justifica o homem crente, não pelo mérito de sua crença, mas pelo mérito daquele em quem ele acredita. O mérito, amados, não está na fé que nós recebemos de Deus e agora eu creio. E eu me orgulho da fé que eu tenho que o fulano não tem. Meu orgulho, a questão não está aí. O poder não está aí. Mas o poder está em quem eu creio. Em outras palavras, a fé em Cristo não é algo produzido por nós, pois o mérito não está em nossa capacidade de crer, mas em quem nós confiamos. Então, se alguém um dia virou para você e falou: olha, fulano, a fé é algo que você tem, é algo que a gente nasce com fé, a gente cria a fé. Biblicamente, isso não é uma verdade. Porque, biblicamente, nós acabamos de ver que a fé por nós não é produzida. A fé é um presente dado por Deus. Olha que maravilha. Até a fé que você tem em Cristo Jesus não te pertence. Foi algo dado e transmitido pelo nosso Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos, óbvio, nós agora começamos a produzir. Deus está em nós e agora nós começamos a elevar, a vivenciar essa fé, cultivar essa fé. E aí passa a ser também uma responsabilidade nossa. Fazer com que essa fé germine e cresça cada vez mais. Segundo ponto, que nós precisamos nos atentar e entender o que não é fé, é que a fé não é um positivismo. Olha que interessante. A fé não é um positivismo. E o que é esse positivismo? Talvez você já ouviu falar em um livro chamado O Segredo. É um livro que tem sido utilizado aí por alguns coaches, para que essas pessoas que têm algum desejo, né, de ficarem ricas, essas pessoas leem. E dentro desse conteúdo, desse livro chamado O Segredo, ele traz aí um famoso termo
chamado de lei da atração. Você já ouviu falar nesse termo? Alguém já ouviu? Quem já ouviu? Fulano, já ouviu falar na lei da atração? Pois é. A gente vai conversar sobre isso agora. E aí, essa mulher ela vai tratar sobre essa lei da atração. E essa lei da atração, ela consiste no seguinte. Olha, você precisa mentalizar aquilo que você deseja. E a partir do momento que você começa a mentalizar coisas boas, essas coisas boas serão atraídas até você. Isso é positivismo. Aí o fulano, ele começa assim, eu vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico. Eu vou ser próspero, vou ser próspero, vou ser próspero. Eu vou ser uma pessoa boa. E aí a pessoa começa a fazer esses mantras, fazer essa série de repetições. Alguns coaches te pedem para você chegar lá na frente do espelho e falar yes. Já viu isso? Yes, yes. Eu fico assim, meu Deus do céu. Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? E aí, essa loucura que eles chamam aí de uma agressão à psicologia, né? Digamos assim. Essa lei da atração, eles pensam que ao você começar a mentalizar as coisas boas vão acontecer inevitavelmente na sua vida. Essa lei da atração. E quantas pessoas, amados, cristãs que eu já vi acreditando nessas coisas. E aí, esse conceito de tentar acreditar e mentalizar coisas boas para que coisas boas aconteçam na minha vida, na vida real, é um grande engano. Porque na realidade, quando nós nos deparamos com essas práticas místicas, digamos assim, elas não têm nada a ver com a realidade. Óbvio que quando você é uma pessoa ranzinza, você é uma pessoa que só pensa negativo, você só pensa de uma forma pessimista, a probabilidade das coisas darem errado, obviamente, são maiores. São maiores. Isso não é nem lei de atração, não. Isso é lógica. Porque se eu sou pessimista em arriscar em alguma coisa, eu nunca vou saber se eu vou dar conta de conseguir alguma coisa. Por exemplo, se um cara está com medo de empreender, iniciar um negócio, se ele ficar só com medo, ele nunca vai saber se essa coisa vai dar certo ou não. E antes de morrer com a dúvida, é melhor morrer tendo tentado. É melhor ter morrido buscando. E talvez nessa busca, uma hora o cara acha, encontra, através da sua perseverança. Mas nada tem a ver com o misticismo. E aí a gente se pergunta, qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas, elas confundem isso com a fé, amados. Não, fulano, tenha fé. Tenha fé, começa a pensar positivo. Alguém já falou para você pensar positivo? Não, fulano, pensa positivo. O dia estava nublado, o trem estava ruim, e você fala, não, pensa positivo. Mentaliza bem que as coisas vão dar certo. Mentaliza que de uma hora para outra, o tempo que estava nublado, mesmo com a previsão de chuva, ele vai virar. Por causa da sua mentalização. Por causa da sua mentalização positiva, você vai salvar a vida de muita gente. A Isabela riu. Porque isso é uma piada. Isso não existe. E o pior ainda é quando as pessoas confundem isso com a fé. A fé, amados, não é um positivismo barato, que me leva a pensar que se pensar em determinadas coisas ou repetir determinados mantras ou jargões, eu serei abençoado e etc, e etc. Só por repetir, só por mentalizar. Isso é um misticismo, paganismo que não provém da palavra e que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras.
O Salmos 23 declara, amados, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para essa galera que pensa e mentaliza o positivismo, não existe espaço para as frustrações. Não existem espaços para as dificuldades. Não existem espaços para o sofrimento. E se alguma coisa que nós temos de garantia no mundo pecaminoso que nós vivemos é o sofrimento, as dificuldades e os problemas. E o interessante é que a palavra de Deus ela vai dizer: ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso mostra? Que o positivismo nada tem a ver com a fé bíblica. Pois a fé segundo a palavra de Deus, amados, pode não nos livrar do vale da sombra da morte. A nossa fé em Cristo pode não nos livrar do vale da sombra da morte. Mas uma garantia que essa palavra nos dá é que mesmo no vale da sombra da morte, lá o Senhor estará conosco. Independente das coisas estiverem positivas, estiverem boas ou não. Não é sobre as circunstâncias. Não é sobre o temporal estar aberto ou fechado. Não é sobre as ondas do mar estarem brandas ou estarem violentas. A questão é com quem você está. Porque se você estiver no barco com Cristo, com tempestade ou sem tempestade, você estará seguro, amado. Isso é uma garantia que a palavra de Deus nos traz. Nós precisamos ter a fé em Deus, que mesmo em dias ruins, o Senhor nos guarda. Mesmo em dias difíceis, a fé em Cristo, que transcende qualquer pensamento positivo que nos limita a fé, nós estaremos firmados nele. Sabe por quê? O positivismo, quando vem a tempestade e a notícia do não, você se frustra, você se afasta e você entende que o que você tinha, nada mais, nada menos se passava de algo que era tudo menos fé. Porque a fé, amados, te mantém firme, mesmo quando nós somos sucateados pela vida. A fé nos dá essa força de permanecer, mesmo quando tudo diz que não. Em terceiro e último, a fé não é um salto no escuro. Olha o que o autor de Hebreus, que nós lemos, o texto vai dizer, em Hebreus 11, 1-3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. Ou seja, amados, a fé genuína e verdadeira, primeiro que ela não é um salto no escuro, porque quando você salta no escuro, você tem incertezas. Você não sabe onde você está pulando. Você não sabe onde está indo. Você, quando entra em uma sala escura, você precisa tatear no escuro para que você possa encontrar os objetos que estão à sua frente. Você não tem certeza de nada. Isso não é fé. Sabe o que é fé? O autor de Hebreus falou aqui pra gente. Convicção. Em outras traduções, o firme fundamento
nessa tradução que eu utilizo, a NVI, é a certeza daquilo que esperamos. E o que nós esperamos? A redenção em Cristo Jesus. Mas nós vemos esse novo céus e nova terra? Não. Mas é uma certeza daquilo que os nossos olhos ainda não contemplaram. Olha que paradoxo maravilhoso que é a fé. A fé é um pai que recebe a promessa de Deus de que lhe faria uma grande nação e que, para lhe fazer uma grande nação, obviamente ele precisaria de filhos. E é esse mesmo Deus que promete a ele que o faria uma grande nação, pede para que esse homem sacrifique o seu único filho. E aí, ele pega o seu filho, a caminho do monte do sacrifício, convida o filho para fazer o sacrifício, e o filho, no caso Isaac, ele olha ao redor e pergunta: pai, cadê o cordeirinho para o sacrifício? E é aí que mora a fé, amados. A fé não está baseado, no caso Abraão, ele não estava baseado na fé concernente que ele tinha, no que ele acreditava de Deus. Mas a fé que ele estava baseado era na promessa que o Deus que ele cria havia feito. A promessa não estava na quantidade de fé que ele tinha, mas no Deus que prometeu. E confiando na promessa de Deus, que o faria uma grande nação, ele sabia que o Senhor proveria. Ele não sabia como, mas sabia. Os seus olhos não contemplavam a provisão, até o momento de chegar a prova. E ele disse para Isaac: Deus proverá. E Deus proveu o cordeiro. Deus proveu. Isso é fé. É uma certeza de que seremos resguardados, mesmo quando os nossos olhos não contemplam. Ora, se eu disser que eu tenho fé nesse banco, eu estou mentindo, porque isso não é fé. Porque os meus olhos contemplam. Agora, a fé é quando eu estou aqui e acredito que em tal igreja existem tais coisas. Existe um som, existe um mecanismo estrutural. Isso é fé, que é uma certeza que eu tenho, mesmo que quando os meus olhos não contemplam. E certa vez, uma casa estava pegando fogo, amados, para exemplificar e ficar melhor ainda a nossa compreensão do que é fé. E aí um rapaz estava em uma casa sendo incendiada, e aí é feito aí o protocolo de chamar os bombeiros chegam no local do incêndio, e ao chegar no local do incêndio, as chamas estavam altas. E aquele pai estava com a sua filhinha, que ele tanto amava, do alto da janela. E as chamas estavam fortes. E aí chega um bombeiro, profissional, preparado, e vira para aquele pai e diz: olha, joga a criança. Joga a criança que a gente vai segurar. Joga a criança que nós estamos preparados para recebê-la, para que ela não morra na fumaça ou carbonizada. Então, mande a criança. E aquele pai, sem pensar 2 vezes, ele pega aquela criança e joga aquela criança do alto do prédio, aos braços daqueles bombeiros, para que aqueles bombeiros pudessem segurá-la. A pergunta é, se a pessoa que estivesse fazendo o pedido para que o pai jogasse a criança fosse um menino de 10 anos, o pai jogaria? Você jogaria o seu filho? Acredito que não. O que fez aquele pai, então, ser convencido de jogar a criança aos braços daquele bombeiro? A certeza
que ele tinha de que aqueles homens eram extremamente preparados, de que aqueles homens sabiam o que estavam fazendo. E diante dessa consciência de que ele estava lidando com profissionais que estavam ali para cuidar e zelar da vida daquela criança, e de que eles estavam assegurando de que ela sairia bem, ele joga. Isso é fé. Certeza. Em muitas ocasiões, poderia passar na cabeça dele a dúvida de que se ela não machucaria ou poderia vir a morrer. Mas como alternativa, não confiando nas circunstâncias, mas confiando em quem eles eram, bombeiros. Isso é fé. É por esse motivo que quando nós somos convidados a caminhar com Cristo, nós não estamos, amados, confiando ou olhando o percurso ou o quanto ele será doloroso. A nossa visão não pode estar na trajetória, mas na linha de chegada. Isso é fé. Porque se nós olharmos as trajetórias da nossa caminhada cristã, as dificuldades virão, as dores virão, as tristezas virão. Mas quando nós olhamos para o fim da trajetória, amados, tudo vai dar certo. É como o Billy Graham diz, olha, eu li a última palavra da Bíblia e eu vi que tudo deu certo. É exatamente isso. Quando nós olhamos fixos para o autor e consumador da nossa fé, nós criamos uma firmeza inabalável de entender que não é sobre as circunstâncias, não é sobre os percalços e as dificuldades, mas é sobre em quem eu creio. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1:12, pois sei em quem tenho crido e tenho certeza de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, irmãos, os nossos olhos não contemplam. Os nossos olhos ainda, eles não veem de uma forma clara como será a Nova Jerusalém. Mas nós cremos piamente. Não na trajetória, mas naquele que prometeu. A fé é uma certeza que levamos para a eternidade. Com isso eu concluo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé, amados, não é produzida por nós. Ela é um presente dado por Deus. A fé não é um positivismo barato que me faz repetir mantras achando que tudo vai dar certo por isso. Não. E a fé não é um salto no escuro. Pelo contrário, a fé é uma certeza exata em onde tenho colocado os meus pés. Deus em Cristo nos abençoe, que Ele nos fortaleça para caminhar com Cristo, porque essa falta de convicção é por saltar no escuro que muitos têm quebrado a cara. Por não confiar aqui, ó. É a palavra que te impedirá de pular no escuro. Então, não pule no escuro. Seja um cristão que tem a sua fé baseada e respaldada na palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Querido Deus, eterno Pai de infinita graça e bondade, nós queremos agradecer ao Senhor por todo o cuidado, por todo o zelo que o Senhor tem para com as nossas vidas, Pai.
Eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, a fim de que nós tenhamos mais fé em Ti, Pai. Não a fé segundo o mundo, mas a fé segundo a Sua palavra, Senhor. A fé segundo a Sua promessa. A fé segundo o que os Seus apóstolos deixaram a nós como exemplo. Se tem faltado fé em nossos corações, nós possamos orar a Ti clamando para que nós sejamos restituídos com fé cada vez mais. Que a nossa esperança, a nossa certeza possa estar firmada em Ti, Jesus. Toca o coração daqueles que têm duvidado. Toca o coração daqueles que estão vivendo um ateísmo na prática, mesmo dizendo acreditar em Você, Senhor. Restitui nosso compromisso com o Senhor a fim de que nós vivamos aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que a fé que o Senhor nos dá, que possamos entender que nós temos o compromisso de evoluí-la, acrescentá-la, e que nós possamos, Jesus, ter a fé suficiente ao ponto de não nos fazer afastar do Senhor. Pois nós sabemos, assim como Agostinho disse, é duro te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. Que nós nos apeguemos à fé que o Senhor nos deste, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus.